A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A paz do Senhor, queridos. É isso que nós temos que querer para as nossas vidas. A glória do Senhor brilhar em nossas vidas. Aleluia! Como vocês estão, meus amados? Eu nunca mais gravei nenhum vídeo aqui porque eu passei por uma pequena cirurgia nos meus lábios. Estava sem poder fazer alguns movimentos, né, com os lábios, uma área muito delicada. E ainda estou, na verdade, em um processo de recuperação ainda interno, porque fez um mês, está recente, mas Deus, Ele tem cuidado de mim, Deus, Ele tem cuidado de você, Deus, Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Eu tenho o costume de falar ao Senhor que Ele é o amado da minha alma. E eu digo a Deus também que para quem iremos nós? Para quem eu irei? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Oh, queridos, eu passei essa semana desejosa em fazer um vídeo aqui falando algo da parte do Senhor, né? Algo que venha a ser edificante para nossas vidas, e eu não posso falar nada de mim mesma. Se do céu não for me dado, nada eu posso fazer, nada tenho a oferecer. Eu acabei de orar e eu disse a Deus que eu sou totalmente dependente do Senhor. E eu pedi a Deus uma palavra, e eu abri aqui em Provérbios, foi uma palavra que já estava aqui demarcada, me chamou a atenção para nossas vidas. E eu quero dizer para você, querida e meu querido, que há caminhos que para o homem é caminhos de paz, mas no final é caminho de morte. Encontra-se aqui na palavra de Deus. Cuidado com as suas precipitações, cuidado com as suas atitudes, cuidado com os convites que você recebe, para que lá na frente você não venha a sofrer. Busque do Senhor uma direção, porque os olhos de Deus veem aquilo que nós não podemos ver. Os olhos do Senhor alcançam lugares que nós ainda nem chegamos. E que Deus, Ele tenha misericórdia de nossas vidas e cuide de nosso caminhar, para que os nossos pés não tropecem em pedras. Vigie, vigie nas suas atitudes, vigie no precipitar ao falar. Cuidado com as suas palavras. Eu não projetei falar isso, mas Deus está me dando aqui agora e eu estou falando para nossas vidas. Para que depois, quando vier os problemas, as decepções, as frustrações, os ferimentos da alma, não venha dizer que Deus não esteve contigo, porque Deus, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas tem lugares que não é para nós estarmos, que Deus, Ele não vai estar conosco.
Tem coisas que não é para nós falarmos, porque Deus não vai estar nessas palavras. Tem convites que não é para nós aceitarmos, porque não é convite de Deus. E não adianta dizer, né, o que a palavra do Senhor nos ensina, nos garante, que Ele fala que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está sim, mas nós somos totalmente dependentes do Senhor. Tudo que nós tenhamos que fazer, todas as nossas atitudes, é necessário consultar ao Senhor e perguntar a Deus se é da vontade do Pai, porque Deus ele até permite, mas a permissão de Deus não quer dizer que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Tá bom, queridos? Que Deus assim ele nos abençoe, que Deus assim ele venha nos ensinar, né? E que os nossos ouvidos estejam sensíveis para a voz de Deus. Porque o Pai, ele tem prazer em abençoar, tem prazer em ouvir, tem prazer em direcionar, tem prazer em instruir os seus filhos. Mas, quando o filho toma atitudes precipitadas que não vêm do Senhor, ele não pode se responsabilizar por isso. Para quem tem filhos de maior, melhor falando, quando o seu filho pede algo e você diz não, e o seu filho se precipita e toma uma atitude, né, que não está dentro da vontade do Senhor, e muitas vezes ele nem consulta, né, aos seus pais, vai lá e faz. Que responsabilidade o seu pai e a sua mãe vai ter sobre as suas atitudes erradas? Assim é Deus para com as nossas vidas. Amém, meus amados? E eu quero estar deixando aqui uma palavra, né, da Bíblia Sagrada, para que não fique tão somente nas minhas palavras, que encontra-se em Provérbios 15, no seu versículo 3. Provérbios é um livro assim de ensinos, de direcionamentos, Provérbios de Salomão. E Salomão, como nós sabemos, foi um homem muito sábio, que buscou do Senhor sabedoria, que pediu ao Senhor sabedoria, e Deus ele se agradou do seu pedido, e não só deu sabedoria, como deu riquezas a Salomão, né? Então, que a gente venha ter essa sensibilidade. Muitas vezes a gente está preso com muitas coisas terrenas da terra, e quando nós buscamos algo espiritual, quando nós estamos dispostos a agradar ao Senhor, a fazer a vontade do Pai, como Deus ele nos instrui, o Espírito Santo nos instrui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus ele se encarrega de nos surpreender. Porque Salomão não pediu riqueza, mas assim Deus concebeu a Salomão as riquezas. Por que Deus deu a riqueza? Porque Salomão antes pediu sabedoria, e para nós mantermos aquilo que Deus ele tem para nos dar, é necessário termos sabedoria e estrutura, para que lá na frente não se perca e o nome do Senhor deixe de ser glorificado. Amém, queridos? Então, o provérbio de Salomão, capítulo 15, versículo 3, o Senhor nos fala assim neste dia: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E ainda nos diz assim no versículo 4, uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Oh, queridos, que nós tenhamos cuidado com as nossas palavras. Porque quando a gente lança uma palavra para a vida de alguém, essa palavra tem o poder da vida e da morte. Tanto para o outro que vai receber, quanto para nós mesmos. Cuidado com as suas palavras. Não estava aqui na minha cabeça humana de falar o versículo 4, mas aqui eu lendo, o Espírito Santo me direcionou. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Meu Deus, é muito forte. Uma língua saudável é árvore de vida. Uma língua saudável traz frutos, traz bênçãos.
Tira a pessoa do lamaçal do pecado. Tira a pessoa de atitudes que estavam prestes a tomar de forma errada. Tira a pessoa da morte e da vida. Cuidado, queridos, com as palavras. Cuidado com aquilo que você já está projetando em falar. Porque às vezes a gente projeta e fala algo, já está errado desde aí. Mas nesse projetar, o maligno ali, ele toma conta, achou brecha, entra e fala além do que aquilo que você e eu estava programado para falar. Mas o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas. E Deus, ele é tão zeloso que ele nos adverte antes. Cuidado com as suas palavras. Deixe lá o que falaram a seu respeito. Deixe lá as calúnias, faz parte, queridos. A palavra do Senhor já disse, nós seríamos perseguidos, nós seríamos caluniados. As pessoas do nada passariam a não nos amar, não gostar de nós, simplesmente pelo brilho do Espírito Santo que está em nós. Muitas vezes a gente nem faz nada, muitas vezes a gente está no nosso cantinho, só buscando ao Senhor, saindo, fazendo os nossos afazeres diários, voltando para a nossa casa, orando, e as pessoas olham para nós e criam uma birra assim, sem causa, sem porquê, né? Simplesmente pelo Espírito que habita em nós, que Ele é santo, e luz e trevas não se combinam. Cuidado com o que você está prestes a falar, cuidado com as suas atitudes precipitadas, porque Deus, ele não vai se responsabilizar pelaquilo que você está querendo ter como resposta, querendo ter como razão, querendo ter como algo, a sua própria defesa. Entenda que quem vai te justificar é o Senhor. Entenda que você tem um advogado, Jesus Cristo. Entenda que você tem um justo juiz, o nosso Deus. Entenda que você não está só, você tem o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso amigo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pare um momento aí antes de você fazer o que você estava para fazer. E bote o joelho no chão e consulte ao Senhor se é da vontade do Pai. E peça para que Ele te justifique. Peça que Ele vá na frente e haja ao seu favor. Porque nós servimos a um Deus que Ele é justo. Deus, Ele é justo. Deus, Ele não tem prazer na injustiça, por mais que a terra esteja corrompida, por mais que muitos seres humanos já estejam corrompidos, mas Deus, ele ainda tem o controle de todas as coisas. Deixe que o mal por si só ele se destrói. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. E olha o que eu li aqui também, né? No seu versículo 3, que foi a princípio que estava no meu coração. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons, contemplando os maus e os bons. A ordem é essa, os maus e os bons. Então Deus, ele fala aqui que ele não está contemplando só o justo, o bom, aqueles que buscam agradar ao Senhor, aqueles que buscam fazer a vontade do Senhor, aqueles que buscam estar no centro da vontade do Senhor, aqueles que têm renunciado pela vontade do Pai. Os olhos do Senhor não estão somente atento a quem está nesse posicionamento, não, queridos. Na mesma medida que os olhos do Senhor estão atentos a quem procura agradar a Deus, na mesma medida os olhos do Senhor estão atentos para os maus, para aqueles que maquinam pensamentos perversos, para aqueles que projetam algo contra a vida de alguém, para aqueles que maltratam, para aqueles que levantam calúnia, defamação, para aqueles que te odeiam sem causa, para aqueles que te abraçam, te beijam, diz que te ama, diz que está contigo, mas quando sai ali da tua presença, busca uma oportunidade para poder falar mal de você e denegrir a sua imagem. Tem oportunidades que já eram para ter concebido a gente,
mas por causa de alguém que interferiu simplesmente por inveja, por raiva, foi lá e mudou a cabeça de alguém ao nosso respeito. Mas se importa eu e se importa você com isso? Não. Deus, ele está no controle. E se Deus permitiu, é porque Deus está dando a oportunidade dessa pessoa se converter, né? Ter uma mudança de pensamento e de atitude e buscar ao Senhor, porque Deus, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas Deus, ele é justo. O dia da justiça de Deus chega. E quando o Senhor, ele fala que ele é tardio em irar-se, imagine quando a ira chega. Imagine uma mãe ou um pai reclamando com o filho. Pare, não faça isso, não vá, eu já lhe disse, isso vai te prejudicar, isso vai me prejudicar, isso vai causar danos para as nossas vidas. Tá falando, tá falando, tá falando. E o filho tá teimando e tá teimando. Preste atenção, se a raiva não é pior, se a ira não é maior, do que se no primeiro momento que a gente visse fazendo errado, a gente agisse, né, com a autoridade que o Senhor deu a um pai, a uma mãe, a um cuidador. Eu ainda não sou mãe, né, mas tá aí nas mãos do Senhor, seja feita a vontade do Pai. Eu não sou de estar idealizando filhos, mas eu sei que se for da vontade do Senhor, vai ser muito bem criado, porque eu sou muito atenta a criações, a princípios, né, porque Deus, ele trabalha com princípios e assim nós temos que criar os nossos filhos. Então pense, queridos, se quando a gente age logo no primeiro momento, a atitude é diferente de quando a gente chama atenção, permanece no erro e a pessoa continua, e aquele que é autoridade sobre os seus filhos vai lá e age, né? Com a vara da disciplina que Deus deu a quem é autoridade sobre os seus. Agora imagine Deus com a sua misericórdia, tardio em irar-se, longânimo. Me fez lembrar aqui de Noé, né? Quando Deus, ele mandou que Noé construísse a arca. Para construir aquela arca foi mais de 100 anos. Imagine Noé ali preocupado, pregando, falando do que estava por vir, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque a ira do Senhor chegaria, porque o tempo já estava se abreviando para que a ira do Senhor viesse. E o povo ali insistindo no pecado, e veio aquele dilúvio e saiu destruindo tudo. Só preservou mesmo a vida de Noé, da sua família, das suas noras, né, de quem Deus quis preservar, e dos animais. Agora imagine a ira do Senhor quando chega. Então, queridos, abandone o furor, descanse, Deus, ele está no controle, Deus está vendo, Deus é justo, Deus fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vai lá, visita o mal, e os bons, Deus vai lá, sonda, conhece e diz, está agindo com justiça com os meus. Eu não vou deixar assim, eu vou agir. Amém, queridos? Amém, abençoados do Senhor. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, dê credibilidade à palavra do Senhor. Aqui não é um livro de leitura qualquer que você lê e acabou. Aqui é um livro para você meditar, analisar as Escrituras e guardar no teu coração. A Bíblia, ela é sagrada. A palavra do Senhor é luz para o seu espírito e para o meu espírito. Então, queridos, guarde a palavra do Senhor, quando ele fala aqui que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Imagina, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não há lugar que os olhos do Senhor não alcancem, não há lugar que os olhos do Senhor não cheguem, não há situação que Deus não veja. Deus, ele está vendo tudo. Então, queridos, não se precipite. Deixe que Deus, ele vai agir ao seu favor. Porque aqueles que confiam no Senhor subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão. Entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. E a palavra do Senhor também nos diz assim, ó, clame a mim, eu responder-te-ei. Clame ao Senhor. Deus, ele é contigo, mas Deus é contigo quando você está na direção do Senhor. Se você fugir da direção do Senhor,
Sinto muito, mas ele não pode se responsabilizar por nossas atitudes erradas, amém? Que assim Deus ele nos abençoe, nos guarde, nos cubra com o sangue dele, dê lugar para o Espírito Santo se manifestar na sua vida, seja bênção para o outro, se preciso for, peça perdão mesmo que você não tenha feito nada. O perdão é liberado no mundo espiritual e aquilo favorece a você, a sua vida espiritual, ao seu corpo físico. Mesmo que o outro não receba o seu perdão, que você saiba que você não fez nada, mas libere o perdão. Se você não tiver oportunidade, se não for o tempo de você chegar até a pessoa e pedir perdão, mas libere em você, libere no mundo espiritual. Eu não tinha ideia de que eu iria falar isso, mas o Espírito Santo me direcionou e ele tem o endereço para essa palavra, amém? Deus abençoe, vamos orar. Eu vou encerrar aqui este vídeo e dentro em breve estarei aqui trazendo mais uma mensagem da parte do Senhor para as nossas vidas, amém? Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, amado de nossas almas, obrigada, Deus, pela tua direção, por esta palavra que o Senhor nos deu neste dia, por esse direcionamento, para que nós não venhamos errar, Deus, para que as nossas atitudes, as nossas falas erradas não venham, Pai, nos prejudicar, meu Senhor, e atrapalhar a nossa comunhão contigo, porque a única coisa que separa o homem do Senhor são os nossos pecados, Pai. Senhor, nos fortalece na tua presença. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a buscar a tua face, a orar, a meditar na tua palavra, a guardar a tua palavra no nosso coração, para que nós não pequemos contra a ti. Pai, assim nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo, queridos. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.